Quero falar algo com vocês com o tema Igreja Irresistível. Nós começamos a falar isso há alguns dias e hoje eu quero dar uma pincelada para nós finalizarmos o nosso seminário. Você que está com a sua Bíblia aí, segure ela na sua mão. Já eu falo o versículo. Você não lê antes de mim. Durante esse mês aqui na IAQ Nações, aqui na nossa igreja, nós temos falado sobre a igreja irresistível, de como nós somos essa igreja irresistível. E quando nós falamos sobre a igreja irresistível, não tem nada a ver com templos, com 4 paredes, ou com um bom som, ou com a estrutura em si. Quando nós falamos em igreja irresistível, nós precisamos entender que nós somos essa igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo, a igreja irresistível, que nos tornamos em unidade. Jesus Cristo como noivo é irresistível. Nós, como a noiva de Cristo, precisamos nos tornar irresistíveis. Deu para entender isso? E quando nós falamos que a igreja é irresistível, nós precisamos entender que ela não é perfeita, mas ela está o tempo todo tomando posição para agradar a Deus. E é um povo que está alinhando deliberadamente o seu coração ao plano de Deus, ao plano que agrade o coração de Deus. E quando nós falamos isso, nós falamos aqui na terça passada, falamos sobre viver a mesma linguagem, falar da mesma linguagem, viver a mesma visão e viver em prol do reino, buscando o reino de Deus. E é o que eu quero passar e completar tudo isso que nós falamos durante esse mês, que eu dei uma pincelada rápida. Eu quero ler com vocês no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, abra sua Bíblia aí, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Abra o seu aplicativo, a sua Bíblia, vai estar no telão também. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo, a partir do 1º. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4 por enquanto. A Bíblia fala assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Por lá para o versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio daquela assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Só até aqui. Nós já oramos, já nos entregamos. E deixa que eu seja o alvo da sua atenção pelo menos alguns minutos. Quero passar algo rápido para vocês, mas que preciso que vocês abram o seu coração para aquilo que Deus tem para completar nesta noite. Josafá se encontrava em um momento de grande relacionamento com Deus. Ele estava numa intimidade com Deus naquele instante, porque ele havia livrado o povo, o povo de Judá, de postes sagrados, de deuses que se diziam sagrados. Então Josafá tinha feito aquela nação arrancar todos aqueles postes sagrados
E a Bíblia fala que ele tinha buscado de todo o seu coração a face do Senhor. Josafá então começava a organizar toda uma nação. Começava a organizar colocando juízes em cada parte da cidade fortificada de Judá. E fazendo com que toda aquela nação se voltasse para a presença de Deus. Retornasse aos pés de Deus. Josafá estava tranquilo. Estava de boa na lagoa. Fazendo tudo que deveria ser feito. Tudo corretamente. Até aquele momento. Mais adiante na Bíblia, em um certo momento, quando Josafá estava lá tranquilo, esperando às vezes o seu cafezinho, aquele momento precioso, porque todo mundo sabe que o momento do café, às vezes quem gosta demais, tanto que é um momento esperado do dia, estava aguardando o seu cafezinho, tranquilo, de boa, de repente chega um enviado, um mensageiro, e fala para Josafá, fala para ele assim, dá uma notícia não tão boa. Fala: Josafá, vai vir contra você, Moabitas, Amonitas, eles estão se juntando para guerrear contra você. Josafá então recebe aquela notícia. Uma notícia de uma batalha que nem era dele. Porque Josafá tinha feito tudo o que Deus tinha falado. Tudo de acordo com aquilo que Deus tinha proposto. Então Josafá recebe aquela notícia, uma bomba. Então Josafá, que então tinha livrado o povo daquela assolação, tinha livrado o povo do pecado, tinha livrado o povo de todo o mal, agora o mal se volta contra Josafá, contra aquela nação. E nisso nós vemos que os inimigos, eles nunca vêm sozinhos, eles se juntam e vêm de galera. Juntou aquela turma, juntou 3 exércitos diferentes para guerrear contra Josafá. Houve uma junção de inimigos. Josafá podia ter pensado, conjecturando: ó vida, ó céus, e agora quem poderá me defender? Não, ele não passou isso não. Estou brincando. Josafá, com a sua vida que estava voltada para Deus, ele tem uma atitude. Josafá, ele se prostra diante de Deus. E ali ele começa uma oração. Nós nos tornamos uma igreja irresistível. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que nós precisamos colocar a nossa vida de joelhos. Precisamos orar. A primeira coisa a se fazer perante uma situação de risco, uma situação de um momento crítico, ou até mesmo um momento que nós, de novos começos, tudo antes, nós precisamos cair de joelhos e orar. Quem gasta tempo de joelho, economiza preocupação na cabeça. Já parou para pensar nisso? Quando a assolação vem na sua vida, tudo vem na sua vida, a primeira coisa que você faz, se prostra diante de Deus. E muitas das vezes nós buscamos socorro em Deus, em meio a situações, porque nós não buscamos Deus antes de tudo. Nós só buscamos Ele porque aconteceu aquilo. Então, nós precisamos entender que antes de tudo, se eu sou a igreja irresistível de Deus, o que eu devo fazer primeiro é me prostrar, orar. E por tanto tempo pegar essa ideia nesse texto aqui, nos vem uma pergunta: qual é o seu automático? Como assim, Bruno, meu automático? Todos nós temos um automático perante as situações. Como se fosse um reflexo. Algo vem contra você, você logo tem um reflexo. Ao receber aquela notícia, se fosse nós, alguns de nós, poderia começar a gritar: ah, meu Deus do céu, vai vir um monte de gente. Jesus amado. Jesus não, Deus. Jesus não tinha vindo naquela época. Outros começam a reclamar. Outros começam a chorar. Alguns até procuram ajuda em lugares completamente errados. E Josafá não. Josafá teve um automático mais maravilhoso de todos. Josafá imediatamente se prostra. Imediatamente se joga de joelhos à presença de Deus. A soberania de Deus. Ele estava tão voltado para Deus que o seu subconsciente automaticamente entendia que era o momento de se prostrar. Era o momento de orar. Ei, Deus, Ele quer primeiro ser o primeiro antes de tudo na sua vida. Primeiro em tudo. Antes de tudo, sempre, às vezes nós até lemos isso e erramos em buscar apenas o reino de Deus. Porque na verdade a Bíblia fala:
buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro apenas, buscar o reino apenas não adianta se eu não buscar primeiro. Se eu entender que eu preciso buscar a Deus antes de tudo, colocar o reino dos céus acima de tudo, primeiro, aí sim eu vou orar em primeiro lugar, eu irei clamar, eu irei me prostrar diante de qualquer situação. Continuando através do texto, no versículo 4, fala assim: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Mais adiante, no versículo 13, fala assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali juntos em pé, diante do Senhor. A segunda coisa que Josafá fez, ele uniu o povo. Ele, em um momento único, ele teve que trazer o povo de volta aos pés de Jesus, de Deus, juntos. Todos em um único propósito clamavam a Deus naquele momento. Todos com a única ideia se prostraram de Deus através da ação de Josafá. Tornar um só corpo faz com que nós recebamos essa glória de Deus. E o mais importante, falei, recebamos, unidos, todos aqui. E a partir desse momento nós entendemos que falamos a mesma língua, vivemos a mesma missão e buscamos em primeiro lugar o plano, o propósito de Deus. Cara, a unidade. O Hugo falou extremamente maravilhoso aqui sobre a unidade. Rafael, traz para mim. Jota, vem cá. Às vezes, tá eu aqui, presta atenção aqui, gente. KJ, põe mais aqui para vocês verem. Pega de um lado do pano, eu pego do outro. Vamos limpar aqui. E aí, mano, prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ajudar a servir aí, tá? Nós limpamos o chão junto. O que nós fizemos aqui? Vocês só limparam o chão. Pegaram e limparam o chão. O chão de um templo, do altar, de 4 paredes. O significado disso: em unidade, eu servi uma comunidade com meu irmão. Em unidade, eu me propus a exercer, a servir junto com ele, unido com ele, a minha comunidade, o meu próximo. A partir desse momento que eu limpei o chão com ele, começamos a nos unirmos, a ter uma comunhão um com o outro. A partir daqui, nós nos tornamos um só aqui. Nós podemos juntos, unidos, servir os necessitados. Juntos nós podemos pregar o Evangelho. Juntos nós podemos servir a vocês, servir a igreja, servir o necessitado, aquele pobre que precisa. Juntos, unidos, nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Apenas com um limpar de chão é um exemplo que eu dei para vocês como nos tornamos unidos, como nos tornamos mais próximos. Servimos com um propósito, nos tornando uma igreja irresistível. Eu me propus a servir junto com ele, para que junto nós, unidos, nós nos tornemos uma igreja irresistível. E quando eu falo de igreja irresistível, eu falo de nós. Eu falo eu, você, todo mundo que está aqui. Nós nos tornamos um em Cristo. Nós nos tornamos essa igreja irresistível. Resistimos para os céus, que Deus nos olha de lá. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo isso? Ser semelhante a Cristo, sendo espelho do meu próximo. Eu e ele estavam limpando juntos, sendo espelho do outro. Tornamos semelhante a Cristo, é obra de Deus. E Ele garante esse cumprimento a nós. Lá em Filipenses, nós buscamos nos parecer com Cristo junto. Nós buscamos unidos nos parecer com Cristo. Eu quero que você entenda. Então, se eu busco junto, eu falei isso ontem, Marcelo. Se eu busco junto com você me parecer com Cristo,
Além de muita comunhão, eu entendo que eu busco me parecer com o meu próximo. Se o meu próximo busca a Cristo, se você busca a Cristo, e eu busco a Cristo, também busco a Ele, nós nos parecemos um com o outro. Nós somos espelhos um do outro, ou eu estou errado? Somos espelhos, somos parte de um só corpo. Se eu então busco o reino de Deus, eu devo olhar para onde? Para a televisão? Eu devo olhar para o computador? Não, eu devo olhar para o espelho. Ou melhor, eu devo olhar para o meu próximo, para que junto nós olhemos para Cristo. Assim, nós tornamos uma igreja irresistível. Então fala para o seu irmão aí, ó. Eu orei a semana inteira para sentar do seu lado hoje. Vou falar. Eu orei a semana inteira para estar do seu lado aqui hoje. Quando a gente fala isso, eu falo através das nossas células, grupos pequenos. Às vezes, nossas células foram muito banalizadas durante o tempo, durante esse período. Só que quando a gente fala de grupos pequenos, nós estamos simplesmente buscando entender, exercer a unidade, a comunhão. Um grupo pequeno é isso. Nós exercemos essa unidade. Alegria na unidade. Um homem, vou falar o versículo. Um homem com 100 ovelhas viu que ali no seu aprisco faltava uma. Ele deixou as 99 lá, foi atrás de uma ovelha. Se propôs a buscar, a ir atrás, até encontrar. E quando ele encontrou aquela ovelha, ele ficou muito feliz. Coloca aquela ovelha nos ombros, todo feliz, e volta para casa. Ao voltar para casa, ele chama a vizinhança, chama a galera toda, se une em um só propósito lá, e celebra o fato de ter encontrado a ovelha que tinha se perdido. Obteve aí a alegria na unidade. Foi atrás daquele que precisou. Foi atrás daquele que necessitava. Então obteve a alegria naquela unidade. E estou indo quase encerrando. No final do versículo, Josafá entrou na guerra porque Deus mandou. Josafá desce até o vale. Se fica de prontidão para a batalha. Josafá entrou na guerra porque Deus mandou. Josafá, lá no versículo 15. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é minha, é de Deus. Amanhã desçam contra ele, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Deus nunca te fará o vencedor se antes você não entrar na batalha. Deus nunca te fará vencer se você não entrar na batalha. Naquela guerra que Ele falou para descer, falou: vai, desce, que eu estarei contigo. E nós nunca nos tornaremos essa igreja irresistível se nós não lutarmos essa guerra, se nós não lutarmos essa batalha. A batalha pode ser o quê? Nos dias de hoje, pode ser uma aflição, pode ser uma dificuldade que vem contra nós, pode ser a inimizade, pode ser, vamos usar aqui, a pornografia, pode ser o que vier. Para você vencer, você tem que entrar, porque Deus vai te fazer um vencedor. E para nos tornarmos essa igreja irresistível, entra nessa guerra, entra nessa batalha, coloca o seu coração no que de fato é importante. Nunca é o tamanho do prédio, nunca é o tamanho desse prédio que nos torna uma igreja irresistível para os céus, e sim o tamanho do coração que está dentro desse prédio. É o tamanho do seu coração que está aqui dentro. E a vitória de Josafá foi arquitetada por Deus. Ele tinha que ir para a guerra para vencer aquela guerra, e ele foi.
Agora deixa eu te mostrar como Josafá saiu vitorioso de uma guerra sem usar nenhum de seu exército. Versículo 20. Eu vou ler. Olha o que fala. Vou ler os 3 últimos versículos. 4. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. E o louvaram, o esplendor de sua santidade, indo à frente do exército e cantando: deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Josafá manda cantores na frente, cantando: seu amor dura para sempre. Santo, seu amor dura para sempre. Deixa eu te fazer entender isso. Jota, Davi, David, vem cá. Pega os seus instrumentos lá. Eloene, Joyce, Cíntia, fica ali. Fica lá no meio, lá embaixo. Fica do lado de lá, Joyce. Amor, fica do lado de cá. Corta o som, por favor. Interessante, no final do versículo, ele manda os cantores na frente da batalha. Todos cantassem em uma só voz, juntos. Só tu és santo. Declara isso. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Só tu és santo, só tu és santo. Foram na frente da batalha, clamando a Deus, adorando a Deus. Assim como Deus tinha mandado, coloca na frente aquele exército de cantores, de músicos. Coloca eles na frente, para ir adorando o meu nome. Coloca eles na frente, para que eles possam vencer a batalha que eu te coloquei e eu te farei vencedor. E o interessante de tudo, e quando eles começaram a cantar, a dar louvores, a engrandecer o nome de Deus, aquele exército começou a perecer. Aqueles 3 exércitos que estavam unidos ali, a Bíblia fala que eles começaram a lutar entre si. Eles começaram a guerrear entre si. Olha que trem mais cabuloso. A Bíblia fala que no final desse capítulo, no final de 2 Crônicas, a vitória de Josafá, A vitória de um povo foi tão grande, que todos aqueles mortos dos outros exércitos que estavam ali deixaram várias pedras preciosas, riquezas
tesouros. E no final do versículo 23, 24, 25, a Bíblia fala que Josafá precisou de 3 dias para pegar toda aquela riqueza. Precisou de 3 dias para conquistar de volta aquela riqueza e voltar para casa como um vencedor. Vemos isso como uma analogia, onde Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele venceu todos os nossos inimigos. Todos os inimigos viriam contra Ele, viriam contra nós. E por 3 dias, Jesus foi buscar as nossas riquezas na mão do diabo. Por 3 dias, Jesus ressuscitou e trouxe fé, esperança e vida nova para mim e para você. Basta vivermos uma unidade. Basta entendermos que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o resto nos será acrescentado. Creia no que Deus pode fazer na sua vida, através da sua comunhão com o seu irmão, através da unidade com o seu irmão.